Existe um momento na jornada humana em que a realidade parece se abrir como se revelasse um mecanismo oculto, um funcionamento interno que sempre esteve ali, mas que só se torna visível quando a mente aprende a observar de um jeito diferente. Esse ponto de virada não tem relação com crenças ou misticismo. Ele nasce quando a consciência começa a operar em um nível mais profundo, mais lúcido e mais preciso, sustentado por descobertas da física moderna, da neurociência e da psicologia cognitiva. Pesquisadores como David Bohm, Karl Pribram e Donald Hoffman apontam que o que chamamos de mundo sólido pode ser, na verdade, apenas uma interface perceptiva, uma construção mental organizada para permitir nossa navegação no ambiente. E quando essa interface é questionada, desvelada e treinada, a experiência humana muda. Não porque o universo se altera magicamente, mas porque passamos a acessar camadas de percepção que antes estavam bloqueadas pela automatização de pensamentos, emoções e hábitos que funcionam como um filtro invisível. O ponto central desse despertar é a capacidade de deslocar a atenção para além dos estímulos imediatos e começar a enxergar padrões. Estudos de neuroimagem mostram que quando o córtex pré-frontal é ativado por treinos específicos de foco, a atividade da rede do modo padrão, ligada a divagações, interpretações automáticas e narrativas internas repetitivas, começa a reorganizar-se, abrindo espaço para uma percepção mais ampla e menos condicionada. Isso significa que a mente deixa de reagir por impulso e passa a perceber nuances, microtransições, sinais sutis que antes passavam despercebidos. O que chamamos de consciência quântica é exatamente essa habilidade de operar na fronteira entre informação e percepção, entre estímulo e interpretação, onde escolhas mais alinhadas e intencionais começam a surgir. A física quântica, nesse contexto, entra não como uma justificativa esotérica, mas como uma compreensão ampliada do papel do observador. Pesquisas conduzidas por John Wheeler e Anton Zeilinger mostram que o ato de observar não é passivo. Ele colabora com o comportamento dos sistemas microscópicos, alterando trajetórias possíveis e definindo estados. Quando essa noção é traduzida para a psicologia e neurociência, descobrimos que a atenção humana funciona de forma similar. Ela seleciona experiências, direciona energia neural e organiza o fluxo interno de informações. E quando aprendemos a comandar esse foco com precisão, rompemos com o piloto automático que molda grande parte da nossa vida sem que percebamos. A partir desse entendimento, surge uma pergunta inevitável: se a consciência tem esse potencial, como treiná-la de forma prática, científica e mensurável? Pesquisadores como Richard Davidson, Amishi Jha e Daniel Goleman dedicaram décadas a estudar práticas mentais que ampliam os níveis de presença, clareza e percepção profunda. Os resultados mostram que a mente humana pode ser treinada da mesma forma que o corpo, com protocolos, exercícios e estratégias baseadas em evidências. Cada treino gera mudanças fisiológicas reais, aumento na densidade de massa cinzenta, melhoria na conectividade entre redes neurais e modulação mais equilibrada das áreas responsáveis por emoções e tomada de decisão. E é justamente esse tipo de transformação que abre caminho para a consciência quântica aplicada. Não se trata de visualizar desejos ou repetir frases motivacionais, mas de ajustar o sistema interno para que ele opere em níveis mais sutis de percepção, interpretação e criatividade. Quando a mente desenvolve essa capacidade, percebemos relações antes invisíveis, acessamos insights de forma mais rápida e nos tornamos capazes de reorganizar pensamentos, emoções e comportamentos com uma precisão que antes parecia impossível. A consciência deixa de ser apenas algo que temos e se torna algo que sabemos utilizar, algo que trabalhamos, lapidamos e expandimos de forma contínua. Este conhecimento não é metafórico, ele é validado por laboratórios especializados em cognição, comportamento e neuroplasticidade. A ciência moderna confirma que atenção, intenção e percepção são forças estruturantes da experiência humana. Quando direcionadas corretamente, elas ampliam nossa capacidade de interpretar possibilidades, tomar decisões mais alinhadas e criar mudanças consistentes na forma como existimos no mundo. E quando aplicamos esses princípios em exercícios precisos, a transformação deixa de ser teórica e se torna palpável, real, mensurável. Porque ativar a consciência quântica é, acima de tudo, aprender a operar seu próprio sistema mental com lucidez e profundidade. Para começar a ativar a consciência quântica, precisamos entender que o primeiro passo não é imaginar ou desejar mudanças externas, mas sim criar uma conexão direta com o próprio processo cognitivo. Pesquisas em neurociência mostram que exercícios de atenção plena, meditação focada e autoobservação estruturada reorganizam o cérebro em níveis profundos, promovendo maior clareza e flexibilidade mental.
Um estudo conduzido por Sarah Lazar na Universidade de Harvard revelou que praticantes regulares de meditação apresentam aumento significativo na densidade de massa cinzenta em regiões associadas à memória, empatia e regulação emocional, evidenciando que a mente tem a capacidade de reconfigurar seus próprios mapas internos de percepção. Ao incorporar esses exercícios à rotina diária, estamos literalmente reprogramando a maneira como sinais externos e internos são processados, permitindo que a consciência atue de forma mais refinada e intencional. Um dos exercícios mais eficazes é a atenção focada em microdetalhes da experiência presente. Isso envolve observar sons, sensações físicas ou padrões de pensamento sem julgá-los, registrando mentalmente cada nuance como se estivéssemos examinando uma equação complexa. Esse tipo de prática ativa circuitos neurais específicos, conhecidos por neurocientistas como a rede de atenção executiva, que modulam a tomada de decisão, controle emocional e percepção consciente. Richard Davidson, renomado pesquisador em neurociência afetiva, demonstra que essa prática melhora não apenas a concentração, mas também aumenta a resiliência do sistema nervoso a estímulos estressantes, criando uma base sólida para que a consciência quântica floresça. A observação precisa de padrões internos é, portanto, o fundamento sobre o qual exercícios mais avançados podem ser construídos. Outra técnica essencial é a visualização consciente de cenários possíveis, baseada em estudos de neurociência cognitiva e psicologia comportamental. Pesquisas indicam que imaginar uma ação ou resultado ativa circuitos cerebrais semelhantes aos que seriam usados se estivéssemos realmente executando a ação. Isso significa que treinar a mente para explorar possibilidades não é apenas imaginário, é uma forma comprovada de moldar a própria realidade perceptual. Cientistas como Stephen Kosslyn demonstraram que a visualização detalhada fortalece conexões sinápticas e melhora a capacidade de resolver problemas complexos, evidenciando que o cérebro responde a intenções com o mesmo rigor que a realidade física. Aplicar essa técnica de forma estruturada permite que a mente opere em múltiplos níveis simultaneamente, identificando soluções e padrões antes invisíveis. Além disso, a consciência quântica requer um refinamento da percepção temporal. Estudos em psicologia e física da percepção mostram que a mente humana é capaz de ajustar a experiência do tempo ao focar em intervalos curtos, e em seguida, expandi-los para uma visão mais ampla de eventos interconectados. Essa prática, chamada de atenção temporal expandida, ajuda a reconhecer causa e efeito em padrões sutis, permitindo que decisões sejam tomadas com maior precisão e intencionalidade. Pesquisas de neurociência cognitiva indicam que essa capacidade de manipular a percepção temporal ativa regiões frontais e parietais do cérebro, fortalecendo o monitoramento interno e a consciência metacognitiva. Combinada à atenção plena e à visualização consciente, ela se torna uma ferramenta poderosa para acessar camadas mais profundas da percepção e compreender interações complexas no próprio sistema mental. Finalmente, para consolidar esses exercícios, é necessário cultivar uma postura de auto-observação contínua e não reativa. Cientistas como Jon Kabat-Zinn destacam que a capacidade de observar sem se identificar automaticamente com pensamentos e emoções cria um estado de testemunha consciente, que é o ponto central da consciência quântica. Ao registrar internamente cada estímulo, resposta ou padrão recorrente, a mente cria um banco de dados cognitivo pessoal, permitindo que escolhas futuras sejam guiadas por uma percepção mais ampla e precisa, em vez de automatismos ou reações condicionadas. Quando praticado de forma consistente, esse processo não apenas fortalece circuitos neurais, mas também gera uma sensação tangível de controle sobre experiências internas e externas, mostrando que a ativação da consciência quântica não é teoria, mas uma prática concreta, baseada em evidências, capaz de transformar a maneira como percebemos e interagimos com o mundo. À medida que avançamos na prática da consciência quântica, surge a necessidade de integrar corpo e mente em um sistema único, coerente e sensível. A ciência moderna demonstra que a consciência não reside apenas no cérebro, ela emerge da interação constante entre corpo, sistema nervoso e ambiente. Pesquisas em neurociência somática, conduzidas por cientistas como Antônio Damasio, evidenciam que emoções, sensações corporais e estados fisiológicos influenciam diretamente a percepção, a tomada de decisão e a capacidade de atenção. Isso significa que qualquer exercício de consciência quântica precisa envolver mais do que apenas foco mental. Ele exige consciência corporal, percepção sensorial refinada e a habilidade de reconhecer sinais sutis emitidos pelo próprio organismo. Ao desenvolver essa integração, criamos uma base sólida para acessar estados mentais mais amplos e sutis, onde possibilidades antes imperceptíveis se tornam visíveis.
Um método prático para isso é a varredura corporal consciente. Inspirada em técnicas de mindfulness e neurociência aplicada, essa prática consiste em direcionar a atenção, de forma sistemática, para diferentes partes do corpo, registrando sensações, tensões e pequenas alterações fisiológicas sem julgamento. Estudos indicam que essa prática ativa o córtex insular, responsável pela percepção interoceptiva, além de melhorar a regulação emocional e fortalecer a conexão entre mente e corpo. Quando feita regularmente, essa atenção detalhada permite detectar padrões internos de estresse, reatividade ou bloqueios, tornando possível agir preventivamente, em vez de reagir impulsivamente. É nesse ponto que a consciência quântica começa a se manifestar como um processo de percepção expandida, capaz de perceber sinais internos e externos com nitidez. Outro exercício essencial envolve a sincronização de respiração e atenção. Pesquisas em psicofisiologia mostram que ritmos respiratórios conscientes afetam a atividade do sistema nervoso autônomo, modulando respostas de estresse, foco e percepção emocional. Técnicas de respiração lenta e profunda ativam o nervo vago, promovendo um estado de equilíbrio interno, enquanto a atenção dirigida a cada inspiração e expiração fortalece circuitos neurais ligados à concentração, memória de trabalho e tomada de decisão. Cientistas como Stephen Porges e Richard Davidson destacam que essa combinação de foco mental e controle respiratório cria um estado de prontidão quântica, onde a mente consegue observar múltiplas possibilidades, avaliar riscos e gerar insights criativos de maneira mais eficiente. Além disso, a prática de imaginação guiada e análise de padrões permite explorar cenários alternativos e antecipar consequências. Diferente de visualizações comuns, essa técnica utiliza dados reais e padrões observáveis da própria experiência, alinhando intenção e percepção à realidade concreta. Estudos em neurociência cognitiva mostram que simular ações mentalmente ativa regiões motoras e pré-frontais, fortalecendo a capacidade de planejar, prever e adaptar respostas. Quando aplicada com atenção plena, essa técnica não apenas aprimora habilidades cognitivas, mas também aumenta a consciência situacional, criando um campo de percepção mais amplo que permite enxergar conexões antes despercebidas. Por fim, a consciência quântica exige consistência e registro contínuo das experiências. Pesquisas indicam que escrever sobre pensamentos, sentimentos e percepções diárias ativa circuitos de reflexão, fortalece a memória de longo prazo e permite monitorar o próprio progresso. Cientistas como James Pennebaker demonstraram que a prática de journaling terapêutico melhora a regulação emocional, reduz o estresse e promove insights profundos sobre padrões de comportamento. Ao integrar atenção plena, percepção corporal, respiração consciente e registro sistemático, construímos um sistema interno de alta sensibilidade, capaz de perceber sutilezas, gerar decisões mais alinhadas e acessar níveis mais elevados de consciência. Esse conjunto de práticas não é teórico. Ele se baseia em evidências concretas, validadas por estudos sérios e replicáveis, transformando a consciência quântica em uma habilidade tangível, aplicável no cotidiano e mensurável em termos de resultados pessoais e cognitivos. Uma vez que corpo, mente e percepção começam a operar de forma integrada, o próximo passo na ativação da consciência quântica é desenvolver a habilidade de influenciar padrões de pensamento e percepção de maneira intencional. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que cada experiência, cada atenção dirigida e cada reflexão consciente altera a conectividade neuronal, fortalecendo redes específicas enquanto enfraquece hábitos mentais automatizados que limitam a percepção. Cientistas como Michael Merzenich demonstraram que treinamentos estruturados e repetitivos, mesmo curtos, produzem mudanças significativas em áreas ligadas à memória, atenção e tomada de decisão. Portanto, a prática contínua e estratégica não é apenas um exercício mental, é uma forma de reconfiguração concreta do cérebro, alinhada com evidências científicas rigorosas. Uma técnica poderosa consiste em mapear pensamentos recorrentes e identificar padrões de influência externa, condicionamentos e vieses automáticos. Psicólogos cognitivos indicam que a consciência desses padrões cria um ponto de intervenção, permitindo que escolhas conscientes substituam respostas automáticas. Esse exercício envolve registrar pensamentos, analisar gatilhos emocionais e questionar suposições previamente aceitas. Estudos de Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstram que grande parte das decisões humanas é influenciada por heurísticas automáticas. Ao treinar a atenção para esses processos, é possível interromper ciclos de reatividade e criar respostas mais alinhadas à intenção. Esse é um passo essencial para que a mente atue como observadora ativa da realidade, em vez de ser conduzida por padrões inconscientes.
Outra abordagem prática é a indução de estados expandidos de percepção através de estímulos sensoriais controlados. Pesquisas em neurociência demonstram que sons, luzes e movimentos rítmicos podem modular a atividade cerebral, favorecendo ondas cerebrais alfa e teta, associadas à criatividade, intuição e foco profundo. Técnicas de biofeedback e neurofeedback permitem monitorar e treinar essas ondas, fornecendo dados objetivos sobre a capacidade de manter estados mentais específicos. Cientistas como John Gruselier comprovaram que músicos, atletas e profissionais de alto desempenho conseguem melhorar habilidades cognitivas e emocionais ao combinar prática intencional com feedback neural, evidenciando que a consciência quântica pode ser cultivada de forma sistemática e mensurável. Além disso, a prática de conectar intenções com sinais internos sutis reforça a capacidade de manifestar escolhas mais conscientes. Pesquisas em psicologia e fisiologia indicam que estados emocionais coerentes, combinando calma, foco e intenção clara, influenciam o ritmo cardíaco, a variabilidade da frequência cardíaca e a coerência neural, criando um alinhamento entre mente e corpo que favorece percepção precisa e tomada de decisão eficiente. Estudos conduzidos pelo HeartMath Institute mostram que essa coerência não apenas melhora o bem-estar, mas também potencializa a capacidade de perceber informações complexas de forma mais rápida, conectando intenções internas com respostas adaptativas externas. Esse alinhamento é um pilar fundamental da consciência quântica, pois transforma a observação em ação intencional. Finalmente, o desenvolvimento da consciência quântica envolve integração contínua, combinar atenção plena, percepção corporal, visualização consciente, respiração, registro sistemático, análise de padrões e coerência emocional em uma rotina estruturada e prática. Cada elemento fortalece o outro, criando um sistema de percepção refinado, capaz de acessar camadas sutis de informação e gerar insights que antes pareciam inacessíveis. Cientistas contemporâneos confirmam que a prática consistente dessas técnicas altera efetivamente a estrutura cerebral, promove maior clareza e criatividade, e amplia a capacidade de intervenção consciente na própria vida. Assim, a consciência quântica deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma habilidade concreta, tangível e mensurável, fundamentada em evidências científicas sólidas, pronta para ser aplicada de forma prática e transformadora no cotidiano. Com a prática contínua e estruturada das técnicas que combinam atenção plena, percepção corporal, respiração consciente, visualização detalhada e análise de padrões, a consciência quântica torna-se não apenas uma habilidade teórica, mas uma força prática capaz de transformar a percepção e a ação. Pesquisas em neurociência demonstram que a repetição de exercícios focados gera mudanças duradouras na conectividade cerebral, fortalecendo redes neurais que favorecem flexibilidade cognitiva, regulação emocional e clareza na tomada de decisão. Essa reorganização permite que a mente opere em múltiplos níveis simultaneamente, observando padrões internos, prevendo consequências e tomando decisões mais alinhadas com intenções conscientes. A ciência comprova que cada pequena atenção aplicada de forma intencional tem um efeito cumulativo, reprogramando hábitos mentais e criando novas formas de interação com a realidade. Outro ponto essencial para consolidar a consciência quântica é o desenvolvimento da chamada atenção expandida, que permite perceber microinformações e nuances sutis que normalmente passam despercebidas. Estudos em psicologia cognitiva e neurociência indicam que essa atenção refinada fortalece áreas do córtex pré-frontal e parietal, responsáveis por planejamento, tomada de decisão e percepção contextual. Por meio de exercícios sistemáticos, como observação detalhada de padrões de comportamento e análise de estímulos complexos, a mente aprende a identificar relações, prever resultados e gerar soluções criativas. Pesquisadores como Amishi já mostram que a atenção expandida não apenas melhora desempenho cognitivo, mas também aumenta a resiliência emocional, permitindo lidar com situações desafiadoras com maior clareza e equilíbrio. A integração de corpo e mente permanece central nesse processo. Pesquisas de Antônio Damasio e Richard Davidson destacam que estados corporais coerentes, que combinam respiração, postura, ritmo cardíaco e sensações físicas conscientes, facilitam estados mentais mais estáveis e claros. Técnicas de respiração profunda, biofeedback e varredura corporal aumentam a consciência interoceptiva, permitindo detectar sinais sutis de tensão, estresse ou fadiga mental antes que se transformem em padrões automáticos limitantes. Essa percepção corporal é o alicerce da consciência quântica aplicada, pois cria uma plataforma física para que a mente opere com precisão e intencionalidade, reforçando a conexão entre observação, intenção e ação. Além disso,
O registro sistemático de pensamentos, emoções e percepções fornece dados valiosos para o refinamento da prática. Estudos conduzidos por James Pennebaker demonstram que journaling terapêutico melhora a memória, fortalece a regulação emocional e permite monitorar progressos de forma objetiva. Ao combinar registro com atenção expandida, percepção corporal e visualização consciente, cria-se um ciclo de retroalimentação poderosa. A mente observa padrões, ajusta intenções e testa resultados em tempo real, reforçando conexões neurais e ampliando a capacidade de resposta adaptativa. Esse processo transforma o aprendizado mental em algo dinâmico, mensurável e cientificamente fundamentado, onde cada ação consciente contribui para o aumento da percepção quântica. Finalmente, ao incorporar essas práticas de forma consistente na vida cotidiana, a consciência quântica deixa de ser uma habilidade isolada e se torna um estilo de operar no mundo, uma integração de foco, intencionalidade, percepção refinada e alinhamento entre mente e corpo. A ciência moderna confirma que essa abordagem não é mística nem subjetiva, mas um processo real, replicável e baseado em evidências, que permite acessar níveis profundos de cognição, intuição e criatividade. Quem pratica de forma contínua experimenta maior clareza de pensamento, maior capacidade de antecipar resultados, decisões mais alinhadas e uma sensação tangível de controle sobre experiências internas e externas. É, em essência, a transformação da mente em um instrumento ativo de percepção, criação e adaptação, consolidando a consciência quântica como uma habilidade concreta, prática e mensurável, pronta para expandir os limites do que entendemos como realidade. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.